introduzir-te, vou introduzir a Estela. Ok, podes introduzir em português. Apresentar. Porque eu acho que Eu acho que isto vai ser mesmo assim, metade português, metade inglês, assim um bocadinho misturado. vai haver muitas gafes, porque eu nunca falo em português. Ok, sim, Então, desculpa. Vou apresentar a Estela. Agora, nem sei como é que se diz o teu trabalho em português. Aqui, diretora de episódio. Realizadora de episódios. Realizadora de episódio. Deve ser. Na Littlest Pet Shop, que pelos vistos ainda não está a dar, também não vos vou dizer nada sobre isso, é segredo. É numa série de animação e ela está a trabalhar na Boulders, que é um estúdio da Hasbro neste momento. Foi há pouco tempo até. Foi o ano passado, antes de eu ir de férias de verão, acho eu, portanto faz um ano que a Boulder foi comprada, acho eu. É uma coisa recente. Faz quase um ano, sim. Eles agora mudaram-se para um estúdio bem maior e aquilo está a crescer imenso. E é bom, é mau, mas é sobretudo bom porque também está no início agora. Sim, há muito emprego, portanto, isso é fantástico, sem dúvida. Não tenho dúvidas nenhumas que essa é a melhor parte. Sim. Pronto, e eu neste momento estou à procura de emprego. Eu despedi-me de 2 empregos, tenho assim. Com muitos bons motivos. Pronto, o motivo foi procurar uma coisa que me faça realmente feliz. É mesmo, pus algum dinheirinho de lado para sustentar enquanto estou aqui nesta asneira. Não é uma asneira, está a ser difícil, mas está a ser bom. É bom uma pessoa procurar aquilo que lhe faz feliz e aprender coisas novas. Acho essencial ir à procura do que se faz feliz. Eu estava no trabalho, nos 2 trabalhos eu não estava a aprender nada de novo. E eu, para eu ser feliz, eu preciso aprender coisas novas. Se eu estiver sempre a fazer a mesma coisa, esquece. Não dá. Seres challenged. Sim, preciso de desafios. Exato. Desafios, pá! Preciso mesmo de desafios. E eu cheguei àquele ponto em que pensei, eu desafio-me mais sozinha do que se estiver a trabalhar com outras pessoas, neste momento. Portanto, ou eu procuro um sítio onde eu seja desafiada regularmente, ou então desafio-me sozinha até descobrir alguma coisa que seja o meu caminho, ou o que for. E é neste tópico que eu acho que seria muito interessante falar contigo, porque tu estás na indústria, na área da animação, e já estás na área da animação há bastante tempo. 10 anos. Há 10 anos. Bem, isso é imenso tempo. Eu tenho 2 anos e pouco de experiência, portanto isso para mim é... Eu sou muito velha! Não, mas tu descobriste desde cedo o que é que tu querias, então? Eu fui para ciências, infelizmente, porque eu sabia o que eu queria fazer, mas eu pensava, eu sabia que queria fazer alguma coisa artística desde pequenina. Desenho, todos os artistas fazem isto, quase todos, a não ser o Bill Clinton, que só descobriu, sabes quem é o Bill Clinton, o realizador de animação, que só descobriu muito tarde que queria ser realizador de animação, acho eu, isto é a ideia que eu tenho. E ele é um realizador independente e estupidamente popular, toda a gente o conhece, mas a maioria dos artistas desenha desde pequenino, nós desde pequenino temos é inato desenhar. Portanto, eu fazia já a banda desenhada quando era pequenina e eu sempre pensei artes. Mas depois, quando chegas cá em Portugal, tu tens que fazer aos 14 anos aqueles testes de aptidão. Bem, sim. E depois tens que escolher entre 5 áreas. Para o secundário, 3 anos antes da faculdade. Ciências, humanidades, arte, economia e... não sei se há mais alguma coisa. Não me lembro. Se calhar agora há. Na minha altura, acho que era isto. É muito possível. E em todas as escolas tinham economia. Economia era uma coisa que tinhas ido para outro sítio qualquer. Sim. Portanto, eu pensei, arte. mas eu pensei, arte é o quê? Pintores e arquitetos. Foi o que eu pensei. Isto é a maneira como a gente pensa sempre. Aliás, como os nossos pais também nos fazem pensar, que é, e as saídas? E o emprego a seguir a isso? Vais pintar quadros? Não vais? O que é que vai ser da tua vida? Mais vale ir para as paciências. Ou depois que é para a arquitetura. Há quem adora arquitetura, mas não era nada aquilo que eu queria fazer. O que eu queria fazer era bonecos. Agora, como é que eu vos havia de fazer? Não sei. Portanto, fui para ciências durante 2 anos. E o primeiro ano foi fantástico. Porque eu adorava ciências. Eu adoro a teoria das ciências. Agora, quando começou o primeiro ano, o 10º ano, foi fantástico. Adorei a teoria de física. Aliás, acho que hoje em dia, se não tivesse aprendido a teoria de física, não sou a animadora que sou, acho cada vez mais isso.
porque eu percebo, quer dizer, eu estudei as forças, estudei gravidade, estudei... Isso é bem interessante. Acho que, por exemplo, às vezes quando estou a explicar alguma coisa a um animador, eu explico porque é que, por exemplo, tu estás sentada nesta cadeira e não passas da cadeira para baixo. Porque existe uma força da cadeira para cima e a tua para baixo, mas as duas anulam-se e estás sentada. Portanto... Já não queria que ciências ia ser tão... É bem interessante. Mas eu acho que há aquelas pessoas que acham que a gente segue um percurso por algum motivo estranho e se calhar esse foi o meu. A mim acho que sou a animadora que sou, porque eu tive em ciências desses 2 anos e o segundo que me desse em primeiro foi tipo... Olha isto! Tive uma crise existencial gigantesca, os meus pais estavam super preocupados porque eu tinha boas notas, tinha muito boas notas e de repente fui para as negativas. Portanto, isto foi no 11º ano, começou a física, eu Pois, 11º ano, foi exatamente nesse ano. Já disto. Então foi exatamente a mesma coisa. Mas foi física que matou. Química eu ainda gostava, mas física, pá. Não, laboratório de química. Oh my god. Biologia ainda aguentava. Qualquer coisa de ciências também era divertido. E depois levaram-nos ao técnico, na Alameda, e mostraram-nos o laboratório e eu, oh my god, não é isto que eu quero fazer no resto da minha vida. Não tenho dúvidas nenhumas. Tive uma crise existencial gigante. Acho que não. Nós somos obrigados a decidir o que é que queremos ser no futuro, desde muito cedo. Quer dizer, com 14 anos, como é que tu sabes o que é que tu queres ser? A animadora, por exemplo, é uma coisa muito específica. Que eu pensava, não sei, se calhar alguma coisa relacionada com artes. Eu no 10º ano, acabei o 10º ano e estava a tentar convencer os meus pais que queria voltar um ano atrás e fazer artes. E depois eles convenceram-me que o ideal era eu continuar ciências porque tinha mais saída e podia fazer tipo cursos de arte, tipo workshops ou fosse em tempo livre. E eu pensei, ok, vamos fazer isso, vou continuar ciências. Começaram as negativas também e tal, mas continuei. Pronto. Mas acho que é muito cedo para tu decidires, pá. Eu acho que é muito cedo. Isso é muito específico. Pois, porque depois tu tens de voltar, há muita gente que volta para trás, quer dizer. Se tiveres o apoio, minha prima que voltou para trás agora há pouco tempo e está em hotelaria, entrou agora em hotelaria, estamos super orgulhosos dela, mas ela só descobriu agora, ela tem 19 anos, mas ela teve que fazer, como nós, teve que escolher o que é que queria fazer com 14, de certeza. Não lembro o que é que ela escolheu, mas sempre não era aquilo que ela queria. Eu acho que é muito cedo. Mas eu tive de falar com uma psicóloga na altura, porque eu tinha muitas crises de pânico, quer dizer, acho que tudo de repente encontrou uma zona de impacto. Foi crise existencial, adolescência, namorados, blá blá blá. Tudo ao mesmo tempo. Foi tipo uma bola. A pior altura da vida. Foi um ano bem complicado, os meus tios morreram nessa altura, acho que estava tudo a correr mal. E depois a minha mãe pôs-me uma psicóloga para eu poder falar o que é que eu podia. Para ela tentar perceber porque as minhas ansiedades e se eu realmente as minhas dúvidas eram mesmo uma fase ou o que é que se passava na minha cabeça. E ela teve uma grande conversa comigo e ela conseguiu, aliás, ajudar-me imenso com as crises de pânico. Ela, por acaso, foi a pessoa que me falou da ETIC, porque ela disse, podes acabar o 12º, fazer o 11º, fazer o 12º e depois, se calhar, podes tirar um curso de um ano na ETIC. ETIC? Um ano? ETIC. E ela, ETIC, não sei o quê, bem, por acaso eu fui pesquisar. Quando vi o curso de desenho animado, foi tipo, ok. Brilharam os olhos. Foi tipo, é isso que eu quero. Mas o problema é que é um curso profissional de 3 anos, para tinha que voltar para trás. Portanto, a menina dor da família, que toda a gente dizia, tem boas notas e é boa a ciências, e vai ser isto e aquilo, quer voltar para trás. Minha avó dizia, isto é uma fase, isto é completamente estúpido. É uma fase, isto vai-te passar. E eu falei com muitos amigos meus, artistas, e toda a gente disse o mesmo. Quando eles pensam, eu quero ser artista, não queres nada. É engraçado porque é a geração dos nossos pais e dos nossos avós, toda a gente pensa assim, ser artista não é emprego porque não te dá dinheiro. Ao fim do mês não é uma coisa regular, tipo, não quer dizer que não seja. Quer dizer, a animação está a ser. Dá. Na Irlanda dá muito dinheiro. Na Irlanda dá. Muito dinheiro neste momento. Há muito emprego. Portanto, é mito. Quando não há indústria, não dá dinheiro. Em Portugal não estava a dar dinheiro. Não sei se acho que dá dinheiro a muita gente, mas a indústria não é tão desenvolvida a nível comercial, porque não nos interessa. Interessa-nos mais o filme independente, que é um. Como é que se diz? Quer dizer em inglês?
é um tipo de animação muito interessante e incrivelmente importante para a cultura de cada país. Eu tive esta conversa com a Laura, e é muito importante que seja desenvolvido no país, mas é pena ser a única coisa porque não aguenta a indústria. Portanto, a indústria não... Dá um estúdiozito ou outro de animação, mas depois também não chovem projetos. Não dá. Porque é tudo financiado pelo Estado, portanto, quando é só financiado pelo Estado e nem toda a gente pode ter esse dinheiro do Estado, muitos estúdios fecham ou não têm trabalho durante não sei quanto tempo, os contratos são curtos. Sem querer criticar nada, porque eu gosto imenso, eu adoro o trabalho português e tenho muita pena que não exista mais dinheiro ou que não exista uma indústria, porque há tanto talento dentro do país e tu vês. O problema é que estão todos aqui neste momento porque não existe trabalho em casa. E eu nunca queria ter saído, melhor, eu sempre quis viajar de qualquer maneira, mas eu adoraria voltar para casa. Mas eu não, quer dizer, por outros motivos não posso voltar para casa. Sim, vai estar a fazer Tenho cá namorado, tenho cá a família, cão. Também é família. Cão e namorado e casa e temos vida feita aqui. Mas eu tenho muita vontade de ir para casa, mas se eu quisesse ir para casa agora eu não sei o que é que ia trabalhar e não sei se ia ficar verdadeiramente trabalhavas para Boldas, mas eu parti Portugal. Sim, também podia ser. Podia ser uma opção. Eu não gosto de ser freelancer, eu gosto de falar com pessoas. Mas então vamos voltar um bocadinho para trás. Portanto, tu acabaste por fazer o curso na ETIC. Sim. O tal 3 anos. Já, fiz. E depois disso, o que é que tu fizeste? Depois disso, porque o acordo com os meus pais foi tu só vais para a ETIC, portanto foi uma discussão horrível. Não. E eu, sim, pus o pé para baixo e eles sabem, eu nunca fui uma criança difícil de maneira nenhuma. Sempre fui um anjinho, sempre fui uma criança super aborrecida. Nunca dei trabalho, mas eu quando ponho o pé no chão é porque quero mesmo. E eles, o meu pai pensou, se tu queres... Eu lembro-me tanto desta conversa, nós estávamos a passear em Alhandra, onde eu vivo, existe um rio e a gente vai lá passear para o cais e não sei o quê. Eu lembro-me perfeitamente desta conversa, de se é mesmo isto que tu queres, é isso que tu queres. Eu acredito em ti, mas durante o primeiro semestre ninguém falou, eu não podia falar de ética em casa. Eles de certeza que não se lembram disso, mas eu nunca tinha medo de falar das aulas, porque eles não queriam falar do assunto. Portanto, as notas começaram... O primeiro ano não foi muito bom, eu lembro que as minhas notas de animação eram bastante baixas ou medianas. Era o período de adaptação também. Exato. E entretanto conheci o Armando Coelho, o melhor professor que eu já tive, ou melhor, houve muitos bons professores na ética que eu tive, e ele trouxe uma t-shirt do Black and White, do festival... Não, o festival do Black and White, que é no Porto, na Universidade Católica, e eu disse, t-shirt para a gira! E ele, então se quiseres uma tens de fazer um filme! E eu, é? Então tá bem! Então comecei a fazer cenas em casa, e fiz um filme pequeniníssimo, e aí começou mesmo a... Como é que se diz? Eu acho que quando tu começas a fazer mesmo aquilo que tu queres e não aquilo que eles estão a pedir, já tens um gosto mais também. Eu fiquei com um gosto tão grande, as minhas notas começaram a subir, não imensamente, havia colegas meus melhores do que eu, em várias áreas, mas o meu interesse foi tipo, fiquei bem apaixonada. Quando a pessoa é mesmo feliz naquilo que gosta, naquilo que gosta de fazer uma coisa... Yeah. Tipo, chegar a casa e é isso que queres fazer? Não, vou desenhar. Mas para dizer, já não lembro. Mas depois tipo, conseguiste arranjar um emprego a seguir? Porque o acordo era só vais para a ETIC se fizeres um curso da faculdade. Um curso qualquer, escolhe. Ok. Era o acordo. E eu, e eles disseram Belas Artes, o seu irmão está nas Belas Artes, o meu irmão é design de comunicação. A animação não era permitida, as Belas Artes já é. As Belas Artes já é. Go guess. E eu, Belas Artes parece-me boa ideia, os cursos todos. Não havia nada de animação, não havia nada de animação. Aliás, não existe um curso de animação na faculdade, não existe. Sabes que animação digital, eu uma vez, quando eu própria estava a passar por essa fase de vou candidatar aqui para a faculdade, se eu não sei o que eu gosto, não faço ideia. Eu cheguei ao ponto de, tinha 2 papelinhos. Um era publicidade e marketing, o outro era ortoprotesia. What? Tipo, construíres próteses de ossos. Uau! Duas coisas que tinham nada a ver uma coisa com a outra. Não! Saiu 2 vezes publicidade e marketing e eu pensei, deve ser isto. E foi publicidade e marketing, foi assim que eu fui para o curso. Uau! Completamente à toa. E foste para onde? Fui para Lisboa. Para Benfica? Para Benfica. E pronto, também passei por essa fase de não saber o que é que eu queria. E eu na altura considerei animação digital. Mas não era uma faculdade pública, era privada.
E é mais caro. Como é que é? Pai, eu não lembro o que era, software. Mas essa não era lusófona, devia ser uma daquelas, também não é muito bem conceituada. Oh. Mas era animação digital e aquilo tinha. Eu comecei a ver o programa assim, tipo, desenho. Não é desenho à vista? Como é que diz quando tens as pessoas? Desenho de modelo. Desenho de modelo. Eu assim, isto parece bem interessante. Fui ver o preço e pensei, parece que era alguma coisa pouco. Não é outra coisa qualquer. Pronto. Mas, quer dizer, tu tiraste o curso mais tarde do que eu, se calhar agora está a começar a existir mais coisas. Porque. Mesmo ético, se calhar agora tem cenas mais. Deve ter mais cenas, digo, eu não sei. Imagino. O curso de animação mudou bastante. Acho que agora está a voltar ao que era quando eu estava a tirar o curso, porque vários professores voltaram, eles saíram durante imenso tempo e agora voltaram, saíram, não sei o que é que aconteceu. Portanto, e está muita gente que eu conheço que está lá agora a dar aulas, que são muito bons profissionais, portanto, por acaso estou cheio de saudades do Ética, tenho que ir lá dar uma visitinha. Mas, porque tenho um gosto, como é que se diz? Isso vai acontecer muitas vezes. tenho um carinho muito especial pela Ética. E encontrei uma t-shirt há pouco tempo a dizer Ética, foi o meu primeiro emprego! Porque a gente trabalhou durante, eu e a Nádia, um dia, a fazer guias, cicerones, na Ética, foi para giro. Eu recebi o meu primeiro recibo e não sei o que, pela minha mãe, foi para giro. Mas, depois da Ética, isto vou dizer, depois da Ética fui para as Belas Artes, para o curso de Arte e Multimédia, preferiam ter feito desenho.